Dizem que o Papa Francisco viveu uma vida de luxo, nunca aceitou um centavo de salário e preferiu andar entre as pessoas a cavalgar em um trono dourado. Mas o que ninguém imaginava é que por trás daquela vida simples havia um segredo que mudaria tudo, uma fortuna cuidadosamente guardada e um envelope lacrado com instruções que fizeram sua irmã chorar. Como alguém que doou tudo, que dormiu em um quarto modesto e rejeitou privilégios, acabou deixando uma herança que abalou até o próprio Vaticano. O que parecia uma história de absoluta humildade toma um rumo tão humano quanto surpreendente: o choque inicial da morte do Papa Francisco. Em 21 de abril de 2025, o mundo ficou chocado com a notícia da morte do Papa Francisco, aos 88 anos, em sua residência no Vaticano, a Domus Sanctae Martyr. A causa oficial da morte foi um derrame que causou colapso cardiocirculatório irreversível, além de sofrer também de pneumonia multimicrobiana, bronquiectasia, hipertensão e diabetes tipo 2. A notícia se espalhou rapidamente, e líderes mundiais, figuras religiosas e milhões de fiéis expressaram sua tristeza pela perda de um pontífice que definiu uma era com sua humildade e comprometimento social. O mais surpreendente, no entanto, foi a revelação de que, apesar de sua vida notoriamente austera, o Papa deixou um legado significativo. O testamento, escrito em 2022 e publicado pelo Vaticano após sua morte, expressou seu desejo de ser enterrado em um túmulo simples na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, quebrando a tradição papal de sepultamento no Vaticano. Não houve menção a herdeiros ou distribuição de bens, o que levou à especulação sobre a existência de um fundo fiduciário ou doações feitas durante sua vida. A surpresa foi ainda maior quando se soube que Francisco havia discretamente acumulado fundos para obras de caridade, especialmente em sua Argentina natal. Essa descoberta gerou um debate sobre a coerência entre seu estilo de vida austero e a existência desses fundos, embora muitos a interpretassem como uma extensão de seu compromisso com os mais necessitados. Apesar de sua posição, o Papa Francisco viveu com extrema humildade. Ele rejeitou os apartamentos papais e escolheu residir na Domus Sanctae Martyr, uma residência para padres e visitantes dentro do Vaticano. A vida austera e exemplar do Papa. Desde sua eleição em 2013, o Papa Francisco é conhecido por seu estilo de vida simples e sua rejeição aos luxos associados ao papado. Ele escolheu viver na Domus Sanctae Martyr, em vez do tradicional palácio apostólico, buscando estar mais perto das pessoas e evitar o isolamento que a vida no palácio poderia acarretar. Sua rotina diária começava cedo, por volta das 4h45 da manhã, e era caracterizada pela simplicidade e proximidade com as pessoas. Ele rejeitou o uso de veículos de luxo, preferindo viajar em um modesto Ford Focus. Além disso, ele evitou o uso de roupas ostentosas, optando por trajes mais simples que os de seus antecessores. Sua escolha de viver austeramente não foi apenas uma declaração pessoal, mas também uma mensagem poderosa sobre a importância da humildade e da proximidade na liderança religiosa. Essa atitude repercutiu em muitos fiéis e observadores, que viam nele um exemplo de coerência entre palavras e ações. O Papa Francisco foi o primeiro pontífice a se recusar a morar no Palácio Apostólico desde sua construção no século XVI, marcando uma mudança significativa na tradição papal. Rejeição oficial do salário papal. Uma das decisões mais notáveis do Papa Francisco foi sua renúncia ao salário a que tinha direito como líder da Igreja Católica. Embora o salário do Papa seja de cerca de $30 mil por mês, Francisco optou por não aceitá-lo, argumentando que suas necessidades estavam cobertas e que ele preferia que esses fundos fossem usados para outras causas. Esta decisão foi consistente com seu voto de pobreza e seu compromisso com a justiça social. Além disso, durante seu pontificado, ele implementou reformas para melhorar as finanças do Vaticano, incluindo a redução dos salários dos cardeais em 10% em 2021 e a eliminação de bônus de 2087 a 2024. Sua recusa de um salário papal não foi apenas um gesto simbólico, mas também uma declaração de princípios sobre a importância da humildade e do serviço altruísta na liderança religiosa. Essa atitude reforçou sua imagem de líder comprometido com os valores do Evangelho e da justiça social. Em uma entrevista, o Papa Francisco revelou que quando precisava de dinheiro para despesas pessoais, ele simplesmente pedia, demonstrando seu desapego em acumular bens pessoais. Austeridade na vida cotidiana e no serviço. Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco se destacou por seu estilo de vida austero e sua dedicação em servir aos mais necessitados.
Ele rejeitou os luxos associados ao ofício papal, escolhendo viver na residência de Santa Marta em vez do Palácio Apostólico e usando um modesto Ford Focus para suas viagens. Sua abordagem era centrada na humildade e na proximidade com as pessoas. Um dos gestos mais emblemáticos de sua austeridade foi sua decisão de leiloar uma motocicleta Harley-Davidson que lhe foi dada, doando lucro para instituições de caridade. Além disso, ele evitava jantares luxuosos e preferia compartilhar refeições simples com pessoas desabrigadas ou vulneráveis. Essas ações refletiam seu comprometimento com os valores do Evangelho e seu desejo de viver de acordo com eles. O Papa também se envolveu ativamente em atividades de serviço, como a lavagem dos pés de prisioneiros e pessoas marginalizadas durante as celebrações da Quinta-feira Santa. Isso rompeu com tradições anteriores e enfatizou a importância da humildade e do serviço altruísta. Essas ações não foram apenas simbólicas, mas também tiveram um impacto real na vida das pessoas a quem ele serviu. O Papa Francisco certa vez surpreendeu a todos ao convidar um grupo de moradores de rua para um passeio privado pela Capela Sistina, seguido de um jantar no Vaticano, demonstrando seu comprometimento com a inclusão e a dignidade de todos os seres humanos. Rumores sobre um fundo secreto. Apesar de seu estilo de vida notoriamente austero, começaram a surgir rumores sobre a existência de um fundo secreto que o Papa Francisco havia estabelecido secretamente. Esses rumores se intensificaram após sua morte, quando foi descoberto que ele havia deixado instruções específicas sobre a distribuição de certos fundos. Houve especulações de que, embora o Papa tivesse recusado seu salário e vivido de forma simples, ele havia acumulado recursos por meio de doações e outros meios, que foram usados para causas de caridade. A existência dessa confiança surpreendeu muitos, pois parecia contradizer sua imagem pública de distanciamento material. No entanto, ao investigar mais a fundo, descobriu-se que esses fundos eram destinados a apoiar projetos sociais na Argentina e em outras regiões carentes. O Papa canalizou discretamente recursos para orfanatos, bolsas de estudo e clínicas de saúde, usando intermediários e redes jesuítas para garantir que a ajuda chegasse aos mais necessitados. A Fundação Papa Francisco, sediada na Argentina, tem atuado ativamente na implementação de programas sociais que refletem os valores e a visão do Papa, atuando em áreas como educação, saúde e desenvolvimento comunitário. Mecanismo de redistribuição salarial rejeitado. O Papa Francisco decidiu rejeitar seu salário como líder da Igreja Católica, estimado em aproximadamente $32.000 por mês. No entanto, o Vaticano continuou a orçar esses fundos, que foram redirecionados para várias iniciativas de caridade sob a supervisão do Papa. Esse mecanismo de redistribuição permitiu que recursos que seriam destinados ao salário do Papa fossem usados para apoiar projetos sociais e humanitários ao redor do mundo. O Papa Francisco supervisionou pessoalmente a alocação desses fundos, garantindo que fossem usados de forma eficaz e transparente. Ele também implementou reformas financeiras no Vaticano para melhorar a transparência e a eficiência no uso de recursos. Essas medidas incluíram a redução dos salários de altos funcionários e a eliminação de bônus, refletindo seu comprometimento com a gestão financeira responsável e o atendimento aos mais necessitados. Em uma carta dirigida ao Colégio Cardinalício, o Papa Francisco destacou a necessidade de medidas estruturais urgentes para garantir a sustentabilidade do Fundo de Pensões do Vaticano, ressaltando sua preocupação com a justiça intergeracional e a responsabilidade financeira. Relação emocional com a Argentina e suas causas. Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco manteve um vínculo profundo e constante com sua terra natal, a Argentina. Apesar da distância física, seu coração permaneceu próximo das comunidades mais necessitadas de seu país. Esse laço se manifestou em múltiplas ações discretas e significativas que refletiam seu compromisso com as causas sociais argentinas. Um dos exemplos mais marcantes desse compromisso foi seu apoio aos Lares de Cristo, uma rede de centros comunitários que oferecem assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade. Em março de 2025, durante uma missa na Basílica de Luján, o padre José Maria Pepper de Paola, presidente da Federação Família Grande Lar de Cristo, destacou a importância do apoio do Papa Francisco a essas iniciativas, ressaltando seu papel na promoção da dignidade humana e da inclusão social. Além disso, o Papa Francisco direcionou recursos para orfanatos, bolsas de estudo e clínicas de saúde na Argentina. Essas ações foram realizadas por meio de intermediários e redes jesuítas, garantindo que a ajuda chegasse diretamente a quem mais precisava, sem publicidade nem reconhecimento público.
Sua abordagem refletia uma profunda humildade e um desejo genuíno de servir ao próximo. A Fundação Papa Francisco, estabelecida na Argentina, tem sido ativa na implementação de programas sociais que refletem os valores e a visão do Papa, atuando em áreas como educação, saúde e desenvolvimento comunitário. Silêncio financeiro como voto de pobreza. O Papa Francisco, como primeiro pontífice jesuíta, abraçou com fervor o voto de pobreza, um dos pilares fundamentais da Companhia de Jesus. Esse compromisso se manifestou não apenas em seu estilo de vida austero, mas também em sua abordagem em relação às finanças pessoais e do Vaticano. Ao longo de seu pontificado, Francisco promoveu uma cultura de transparência e responsabilidade financeira dentro da Igreja. Implementou reformas para melhorar a gestão dos recursos e reduzir os gastos desnecessários. Por exemplo, em 2021, ordenou cortes salariais para os altos funcionários do Vaticano como medida de austeridade diante da crise econômica provocada pela pandemia. Além disso, o Papa Francisco enfatizou a importância de viver sem nada próprio, um conceito central na vida religiosa. Em um encontro com religiosas, em dezembro de 2024, ele refletiu sobre o sentido desse voto, convidando-as a fazer de seus corações e comunidades templos da Santíssima Trindade, vivendo com simplicidade e desapego dos bens materiais. Em uma ocasião, o Papa Francisco revelou que, quando precisava de dinheiro para despesas pessoais, simplesmente o solicitava, demonstrando seu desapego à acumulação de bens pessoais. O papel de sua irmã, Maria Helena. Maria Helena Bergoglio, a única irmã viva do Papa Francisco, tem sido uma figura discreta, mas essencial na vida do pontífice. Apesar da distância física e das responsabilidades papais, mantiveram uma relação próxima e constante ao longo dos anos. Maria Helena vive na zona oeste da Grande Buenos Aires, Argentina, sob os cuidados de freiras de uma instituição religiosa. Devido ao seu delicado estado de saúde aos 76 anos, ela enfrentou diversas dificuldades, mas sempre manteve uma atitude humilde e reservada ao longo do pontificado do seu irmão. Maria Helena evitou o protagonismo midiático e rejeitou qualquer privilégio derivado de seu parentesco com o Papa. Sua vida simples e seu compromisso com a privacidade refletem os valores compartilhados com seu irmão, como a humildade e o serviço ao próximo. Maria Helena e o Papa Francisco mantinham uma comunicação constante por meio de cartas e ligações semanais, fortalecendo seu vínculo fraternal apesar da distância e das responsabilidades papais. Relação fraternal íntima e constante. A relação entre o Papa Francisco e sua irmã Maria Helena Bergoglio foi um laço profundo e constante que perdurou ao longo dos anos, apesar da distância e das responsabilidades papais. Maria Helena, a caçula dos 5 irmãos Bergoglio, sempre manteve uma conexão especial com Jorge Mário, o mais velho, desde sua eleição como Papa em 2013. Francisco e Maria Helena mantiveram uma comunicação regular por meio de cartas e ligações telefônicas semanais. Essas conversas eram momentos de intimidade e apoio mútuo, onde compartilhavam lembranças de família, reflexões espirituais e notícias do dia a dia. Apesar de sua posição como líder da Igreja Católica, Francisco nunca permitiu que seu papel interferisse em sua relação com a irmã. Em suas cartas, ele assinava simplesmente como Jorge, mantendo a proximidade e a humildade que sempre o caracterizaram. Maria Helena, por sua vez, sempre respeitou a privacidade do irmão e evitou o protagonismo na mídia. Ela levava uma vida simples na Argentina e raramente concedia entrevistas, preferindo manter sua relação com o Papa no âmbito privado. Apesar da distância e das ocupações, Maria Helena e o Papa Francisco mantinham uma comunicação constante, demonstrando a importância dos laços familiares mesmo nas mais altas responsabilidades. Preparação do testamento e envio do envelope. Nos últimos anos de sua vida, o Papa Francisco começou a preparar meticulosamente seu testamento. Ciente da importância de deixar claras suas últimas vontades, no ano de 2022, ele redigiu um documento no qual expressava seu desejo de ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior em Roma, rompendo com a tradição papal de sepultamento no Vaticano. Além deste testamento oficial, Francisco preparou um envelope lacrado contendo instruções específicas e pessoais. Este envelope foi enviado à sua irmã Maria Helena por meio de um mensageiro de confiança, com a instrução de que deveria ser aberto somente após sua morte. O conteúdo do envelope era uma carta escrita à mão na qual o Papa expressava seu amor e gratidão à irmã, bem como instruções detalhadas sobre um fundo fiduciário que ele havia estabelecido secretamente.
Este fundo tinha como objetivo apoiar causas beneficentes na Argentina, especialmente em áreas relacionadas à educação e saúde. A decisão de manter esse fundo em segredo até depois de sua morte refletiu a humildade e o comprometimento do Papa Francisco com os valores da pobreza e do serviço altruísta. Ele não buscava reconhecimento ou elogios, mas simplesmente continuar ajudando os mais necessitados. Mesmo após sua morte, o testamento do Papa Francisco, publicado pelo Vaticano após sua morte, expressou seu desejo de ser enterrado em um túmulo simples na Basílica de Santa Maria Maior, rompendo com a tradição papal de sepultamento no Vaticano. Revelando o conteúdo do envelope após a morte do Papa Francisco, Maria Helena Bergoglio abriu o envelope lacrado que seu irmão havia lhe enviado anos antes. Lá dentro, ele encontrou uma carta pessoal na qual o Papa expressava seu amor fraternal e gratidão pelo apoio incondicional que sempre lhe deu. Além disso, a carta continha instruções detalhadas sobre um fundo fiduciário que o Papa havia estabelecido secretamente. Este fundo, acumulado ao longo de mais de uma década, tinha como objetivo apoiar projetos sociais na Argentina, especialmente em áreas relacionadas à educação, saúde e assistência aos mais necessitados. A revelação desse fundo surpreendeu muitos, já que o Papa Francisco era conhecido por seu estilo de vida austero e sua rejeição à acumulação de riqueza. No entanto, essa ação refletiu seu comprometimento com os valores do Evangelho e seu desejo de continuar ajudando os outros, mesmo após sua morte. A notícia do fundo fiduciário foi divulgada internacionalmente, gerando uma onda de admiração e respeito pelo Papa Francisco. Seu legado de humildade, serviço e amor ao próximo foi ainda mais fortalecido por esta última ação. Apesar de seu estilo de vida notoriamente austero, o Papa Francisco acumulou recursos por meio de doações e outros meios, que foram alocados para causas beneficentes na Argentina, refletindo seu compromisso com os mais necessitados. Detalhes de confiança. Após a morte do Papa Francisco, foi revelada a existência de uma confiança que havia sido cuidadosamente estabelecida pelo pontífice ao longo de seu papado. Esse fundo, acumulado discretamente ao longo de mais de uma década, tinha como objetivo apoiar diversas causas sociais e beneficentes, especialmente em sua Argentina natal. O fundo incluía royalties da venda de livros e outros materiais, bolsas não utilizadas e doações privadas que o Papa havia recebido ao longo dos anos. Apesar de sua vida austera e de sua rejeição à acumulação de riquezas, Francisco canalizou esses recursos para um fundo que seria usado para continuar seu trabalho de ajudar os necessitados, mesmo após sua morte. Embora nenhum valor oficial tenha sido divulgado, há especulações de que o fundo fiduciário possa chegar a uma quantia significativa, refletindo a generosidade daqueles que contribuíram e a administração prudente dos fundos pelo Papa. Este último ato de caridade e previsão ressalta o compromisso inabalável de Francisco com os valores do Evangelho e seu desejo de servir aos outros até o fim. Apesar de sua posição, o Papa Francisco viveu com extrema humildade. Ele rejeitou os apartamentos papais e escolheu residir na Domus Sanctae Martyr, uma residência para padres e visitantes dentro do Vaticano. Emoção e reação global. A notícia da morte do Papa Francisco e a revelação do fundo geraram uma onda de emoções e reações ao redor do mundo. Líderes religiosos, políticos e cidadãos comuns expressaram sua admiração pelo pontífice e seu legado de humildade, serviço e compromisso com os mais vulneráveis. Nas redes sociais, milhares de pessoas compartilharam mensagens de condolências e gratidão, relembrando os ensinamentos e ações do Papa que marcaram suas vidas. A história do fundo foi especialmente comovente para muitos, pois representou um último ato de amor e generosidade para com os mais necessitados. Na Argentina, a notícia teve um impacto profundo. As comunidades beneficiadas pelo fundo expressaram sua gratidão e se comprometeram a honrar o legado do Papa Francisco, dando continuidade ao seu trabalho de assistência e serviço. A figura do pontífice tornou-se um símbolo ainda mais poderoso de esperança e solidariedade. O Papa Francisco foi o primeiro pontífice a se recusar a morar no Palácio Apostólico desde sua construção no século XVI, marcando uma mudança significativa na tradição papal. A carta pessoal. Entre os documentos encontrados após a morte do Papa Francisco, uma carta pessoal endereçada à sua irmã, Maria Helena, destacou-se como símbolo do legado. Nela, o pontífice expressou seu amor fraternal e compartilhou lembranças de sua infância, entre elas uma anedota em que Maria Helena lhe ofereceu seu casaco em um dia frio, gesto que o marcou profundamente. Esta carta não foi apenas uma demonstração de afeto, mas também uma explicação do motivo por trás da confiança. Francisco viu no ato da irmã um exemplo de generosidade e amor ao próximo, valores que ele procurou imitar durante toda a vida.
A confiança, então, era uma forma de perpetuar esse espírito de dedicação e serviço. A carta também continha instruções detalhadas sobre como o fundo fiduciário deveria ser usado, enfatizando que os fundos seriam usados para projetos que promovessem a educação, a saúde e o bem-estar das comunidades mais desfavorecidas. O Papa destacou a importância de agir com discrição e humildade, evitando qualquer forma de ostentação. Em uma entrevista, o Papa Francisco revelou que quando precisava de dinheiro para despesas pessoais, ele simplesmente pedia, demonstrando seu desapego ao acúmulo de bens pessoais, a reação institucional e a cobertura da mídia. A revelação do fundo secreto deixado pelo Papa Francisco provocou uma onda de reações tanto no nível institucional quanto na mídia em todo o mundo. Em um comunicado oficial, o Vaticano confirmou a existência do fundo e garantiu que os fundos foram aprovados por meio de canais oficiais, enfatizando que o Papa agiu de acordo com as normas vigentes da Santa Sé. A mídia europeia, por sua vez, ecoou a notícia, estampando suas primeiras páginas com frases como "O último presente de Francisco" e "O tesouro escondido do Papa do Povo". A imprensa destacou a coerência entre a vida austera do Papa e sua decisão de destinar recursos a causas beneficentes, enfatizando que, mesmo após a morte, Francisco continuou a servir aos mais necessitados. Na América Latina, a notícia teve um impacto profundo. A mídia destacou a generosidade e o comprometimento do Papa com as comunidades marginalizadas. Na Argentina, seu país natal, foram realizados programas especiais e entrevistas com líderes religiosos e sociais que trabalharam de perto com o pontífice, que compartilharam histórias e reflexões sobre seu legado. As mídias sociais também foram inundadas com mensagens de admiração e gratidão ao Papa Francisco. Usuários do mundo todo compartilharam seus pensamentos e emoções usando hashtags como "Obrigado Francisco" e "É legado de amor". A notícia do fundo se tornou uma tendência global, destacando o profundo impacto que o Papa teve na vida de milhões de pessoas. O Papa Francisco foi o primeiro pontífice a se recusar a morar no Palácio Apostólico desde sua construção no século XVI, marcando uma mudança significativa na tradição papal. A vigília do jovem clero e o método Bergoglio. Inspirados pelo exemplo do Papa Francisco, um grupo de jovens padres na Colômbia lançou uma campanha de doações anônimas, demonstrando o alcance espiritual do gesto do pontífice além do econômico. Esta iniciativa, conhecida como Dona Nobis, buscava promover a oração e arrecadar fundos para realizar diversos projetos de evangelização que impactassem as 78 jurisdições eclesiásticas do país. A campanha foi lançada pela Conferência Episcopal Colombiana e teve seu evento principal nas paróquias no domingo, 25 de agosto. O lema da iniciativa de proclamar Cristo, nossa esperança, refletiu o comprometimento dos sacerdotes com a missão evangelizadora da Igreja e seu desejo de seguir o exemplo de humildade e serviço do Papa Francisco. Os padres envolvidos na campanha adotaram o que chamaram de método Bergoglio, caracterizado pela proximidade com as comunidades, um estilo de vida simples e dedicação ao serviço dos mais necessitados. Por meio de ações concretas e gestos de solidariedade, eles buscaram levar a mensagem do Evangelho às periferias e construir uma igreja mais inclusiva e compassiva. A campanha Dona Nobis teve um impacto significativo nas comunidades colombianas, fortalecendo o senso de pertencimento e comprometimento entre os fiéis. Além disso, demonstrou como o legado do Papa Francisco continuou a inspirar novas gerações de líderes religiosos a viver sua vocação com autenticidade e dedicação. A campanha Dona Nobis se tornou uma tradição anual na Colômbia, promovendo a solidariedade e o compromisso dos fiéis com as obras de evangelização e o apoio à Igreja. Impacto na comunidade argentina. A notícia do fundo fiduciário estabelecido pelo Papa Francisco teve um profundo impacto nas comunidades argentinas, especialmente naquelas que se beneficiaram diretamente dos fundos. A Fundação Comunitária, responsável por administrar os recursos, recebeu uma onda de doações adicionais, refletindo o efeito multiplicador do gesto do pontífice. Maria Helena Bergoglio, irmã do Papa, supervisionou a implementação dos projetos financiados pelo fundo fiduciário, mantendo o desejo de discrição e evitando o protagonismo. Sua postura, coerente com os valores de humildade e serviço de seu irmão, fortaleceu a credibilidade e o impacto das iniciativas. Os fundos foram destinados a diversas causas, incluindo a construção de escolas, clínicas de saúde e programas de assistência social em comunidades marginalizadas. Essas ações não só melhoraram as condições de vida de muitas pessoas, como também fomentaram um sentimento de esperança e unidade entre os beneficiários. A resposta da comunidade argentina foi de profunda gratidão e admiração pelo Papa Francisco.
Líderes religiosos, sociais e políticos destacaram seu legado de amor e compromisso com os mais vulneráveis e se comprometeram a continuar seu trabalho de serviço e solidariedade. Maria Helena Bergoglio, a única irmã viva do Papa Francisco, manteve uma vida discreta e afastada da mídia, residindo em uma instituição religiosa em Ituzaingó, Argentina, sob os cuidados de freiras. Devido ao seu delicado estado de saúde, críticas e questionamentos sobre a transparência. A revelação do fundo fiduciário secreto deixado pelo Papa Francisco gerou uma ampla gama de reações em todo o mundo, enquanto muitos elogiaram sua generosidade e compromisso com os mais necessitados. Outros levantaram questões sobre a transparência e a gestão dos fundos. Alguns críticos questionaram por que o fundo fiduciário nunca foi tornado público durante a vida do pontífice. Perguntaram-se se a falta de divulgação poderia ter gerado mal-entendidos ou até mesmo suspeitas sobre a origem e o uso dos fundos. No entanto, a maioria concordou que Francisco não buscou benefício pessoal nem poder através dele. Especialistas em ética e finanças eclesiásticas apontaram que, embora o Papa tivesse o direito de administrar certos recursos de forma discreta, a transparência é fundamental para manter a confiança dos fiéis. Sugeriram que, no futuro, a Igreja poderia estabelecer protocolos mais claros para a gestão de fundos pessoais de seus líderes. Por outro lado, defensores do Papa argumentaram que sua decisão de manter o fundo fiduciário em segredo estava alinhada com seu voto de pobreza e seu desejo de evitar o protagonismo. Destacaram que Francisco sempre agiu com humildade e que sua intenção era ajudar os outros sem buscar reconhecimento, apesar de sua posição como líder da Igreja Católica. O Papa Francisco viveu com extrema humildade, rejeitando os aposentos papais e optando por residir na Domus Sanctae Marthae, uma residência destinada a sacerdotes e visitantes dentro do Vaticano. Reflexão sobre o legado. O legado do Papa Francisco vai além das ações concretas e adentra no âmbito dos valores e princípios que promoveu ao longo de sua vida. Seu compromisso com a humildade, a justiça social e o serviço aos mais necessitados deixou uma marca indelével na Igreja e no mundo. Francisco não deixou um monumento físico, mas sim uma mensagem poderosa de amor e gratidão. Sua vida foi um testemunho de como se pode liderar com compaixão e empatia, colocando sempre os outros em primeiro lugar. Seu exemplo inspirou milhões de pessoas a viver com mais consciência e responsabilidade social. O fundo fiduciário que ele estabeleceu em segredo é uma manifestação tangível de sua filosofia de vida ao destinar recursos para causas beneficentes. Mesmo após sua morte, Francisco demonstrou que seu compromisso com os mais vulneráveis era genuíno e duradouro. A carta pessoal que deixou para sua irmã Maria Helena, na qual recordava um gesto de generosidade de sua infância, encapsula o espírito de seu legado. Essa lembrança se tornou a inspiração para um fundo que busca impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Em última instância, o legado do Papa Francisco é um chamado à ação. Ele nos convida a viver com humildade, a servir aos outros e a buscar a justiça em nossas comunidades. Sua vida e suas ações nos lembram que cada um de nós tem o poder de fazer uma diferença significativa no mundo. O Papa Francisco foi o primeiro pontífice a recusar viver no Palácio Apostólico desde sua construção no século XVI, marcando uma mudança significativa na tradição papal.